Olá, nesse vídeo vamos criar um boletim utilizando o Microsoft Excel. Primeira coisa, para a gente fazer a programação da planilha, a gente vai utilizar duas funções. Uma para calcular a média e a outra para dar a condição se esta média deu ou não aprovação naquela disciplina para o aluno ou para você ter esse controle. E aí, para a gente poder entrar na prática, a fórmula que a gente vai utilizar para fazer a média é a fórmula média. O que é que ela vai fazer? Ela vai somar todas as notas e dividir essas notas, né, esse resultado, pela quantidade de notas que estão. O que é que a fórmula vai fazer? Ela vai somar todas as notas e dividir ela pela quantidade de notas utilizadas. Se são 4 notas, então ela vai somar 4 notas e esse resultado ela vai dividir por esse mesmo total de notas, 4. E aí, trazendo para a sintaxe de como a gente vai digitar ela na planilha, a gente vai fazer assim. Sempre começa com o sinal de igualdade, que é para dizer para a planilha que a gente está escrevendo uma função e não um texto comum. E aí você vai inserir a fórmula média, não importa se é em caixa alta ou em caixa baixa, o importante é que ela esteja escrita da forma correta. Então, com acentuação aguda na letra E. Feito isso, você vai abrir parêntese e aí vai dizer quais são as células que vão participar desse cálculo da média. No nosso exemplo, são 4 células. E aí a gente vai fazer um atalho, né, dizendo para o próprio formulário que a gente vai utilizar de um atalho dentro da própria planilha para dizer que a gente vai pegar da célula 1 até a célula 4. E é isso que esses dois pontos querem dizer. Eles querem dizer que quando você utiliza a atribuição dos dois pontos, você vai conseguir pegar de uma célula até a outra. Se você utilizar ponto e vírgula, ele vai fazer diferente. Ele vai pegar apenas a célula 1 e apenas a célula 4. Então é importante ter esse cuidado ao utilizar os dois pontos ou ponto e vírgula, vai depender da sua necessidade. No nosso caso, 2 pontos. E aí, como é que isso vai ser traduzido para o programa? Vamos lá. Aqui no programa, a gente vai fazer o exemplo começando pela disciplina de português. Então, ela está aqui localizada na linha 4. Então, todos os comandos vão ser direcionados a esta linha. A gente vai iniciar com igual, média, abrir parêntese, e aí você vai dizer quais são as células que vão participar desse cálculo de média. Então, a gente vai pegar aqui do B4 até o E4. E aí você segura o Shift ou clica e arrasta para dizer isso para o programa. Se você digitar ponto e vírgula, olha só o que acontece, né? O próprio programa entende que é um cálculo separado, né? Então, é só a célula B4 e a E4. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer todas, inclusive os intervalos entre B4 e E4. Feito isso, fecha parêntese e dá um Enter para confirmar a função. E aí ele vai fazer o cálculo da média. E aí, se você alterar os valores, automaticamente a média também vai alterar por causa dessa programação que a gente acabou de fazer. Perfeito. E aí, voltando lá para o slide, vamos fazer agora a atribuição da condicional se. A condicional se, ela faz um teste condicionado a uma resposta. E essa resposta sempre alterna entre verdadeira ou falsa. No nosso exemplo, como a gente está criando um boletim, a gente vai trocar esse argumento verdadeira, falsa, para aprovado e reprovado. Se a média for a necessária, a condição é de aprovação. Se o aluno não obtiver essa condição de ter a média ou algo a mais do que a média, ele vai estar reprovado. E aí, como é que a gente faz para escrever isso dentro da planilha? Na planilha, a função se traduz para isso. Você vai começar colocando sempre, né, o sinal de igualdade, e aí vai colocar se, que é a condicional que a gente está utilizando, vai colocar a célula
que contém o valor da média e no nosso exemplo a nota tem que ser maior ou igual a 6. Então aqui no exemplo a gente vai utilizar a célula F4, que é onde vai estar o valor da média, e o cálculo para criar a condição, que eu estou dizendo para a planilha aqui, sempre que o F4 for maior ou igual a 6, está correto. E o que é esse está correto? Quer dizer que está aprovado. Isso porque eu estou escrevendo assim, dizendo que sempre que for maior ou igual a 6, é para aparecer a condição de aprovação. Se não for esse valor, né, se sair dessa regra que eu acabei de escrever, vai estar fora dessa condição. E aí eu tenho que escrever isso na planilha dizendo reprovado. Como é que funciona dentro da escrita no próprio Excel? Vamos lá. Eu vou começar escrevendo igual, condição se, e aí sempre dentro de parêntese, tá? Eu vou abrir parêntese e vou dizer sempre que a média, onde é que está a média aqui no caso do português? Então, F4 for maior ou igual a nota 6, quer dizer que é verdade. Você vai abrir aspas e vai escrever a mensagem que você quer que apareça para quando essa condição que você impôs acontecer. Então, você vai colocar aprovado, fecha aspas, e aí fecha também essa ação com ponto e vírgula, igualzinho a gente fez aqui antes de começar a escrever aprovado. E aí você vai colocar a condição de quando isso não acontecer. O que é isso não acontecer? É quando a média não for maior ou igual a 6. E aí você vai colocar dentro de aspas, reprovado. Fecha aspas, fecha parêntese. Então a sintaxe é essa, F4 maior ou igual a 6, ponto e vírgula, dentro de aspas, aprovado, ponto e vírgula para separar a seção, e aí dentro de aspas, reprovado, fecha parêntese. Deu um Enter, você vai ver que sempre que o valor da média for maior do que 6, vai aparecer o texto aprovado lá embaixo da situação. E quando for uma nota menor do que 6, o que é que vai acontecer? Vai aparecer o texto reprovado. Agora eu vou melhorar aqui um pouquinho o visual da planilha e já volto para a gente fazer mais uma pequena atribuição. Pronto. Para a gente concluir, nós vamos fazer apenas mais uma atribuição. A gente agora vai colocar um atributo na condicional se. O que é que a gente vai fazer? Sempre que o texto aprovado aparecer dentro da planilha, esse texto irá se destacar em um tom de verde, que é para ficar visualmente entendido que está tudo ok. E quando aparecer o texto reprovado, vai aparecer um apelo gráfico, né, vamos dizer assim, para vermelho. Como faremos isso? É bem fácil. Vamos lá. A gente vai, dentro dessa situação, clicar na célula que vai ter a resposta para aprovado ou reprovado. E aí, aqui mesmo no próprio Excel, você vai nessa opção formatação condicional, aqui no topo mesmo, bem no centro. Você vai clicar nessa opção, vai na primeira opção, que é regras de realce das células, e aí você vai lá embaixo na opção texto que contém. E aí, através disso, a gente vai atribuir para sempre que aparecer o texto aprovado, ele realçar esse texto com um preenchimento verde e texto verde escuro. E eu vou dar um OK para confirmar isso. E aí agora, quando eu colocar um valor de nota que dê algo maior ou igual a 6, ele vai ficar em destaque, aprovado. E aí agora, para fazer, quando der algum valor de reprovação, a gente vai fazer para ficar vermelho. E como é que a gente vai fazer isso? Do mesmo jeito. Você vai clicar na célula onde está o texto, vai na mesma opção de formatação condicional, regras de realce das células, texto que contém, porém, em vez agora de escrevermos aprovado, a gente vai colocar reprovado, que é para sempre que aparecer o texto reprovado,
ele preencher agora com vermelho claro e o texto em vermelho escuro. E aí você já observa que esse texto foi alterado com essa nova atribuição de cor. Pronto, já fizemos tudo isso, mas somente em uma disciplina. E aí o que é que você vai fazer? Você vai repetir essas ações em todas as outras. Porém, você não precisa escrever tudo do zero. Como você já fez uma vez e está tudo ok, você já fez o teste, viu que os valores estão funcionando, que o cálculo está acontecendo, a gente só vai copiar e colar essas ações nos outros espaços. Como é que você vai fazer? Você pode clicar na célula que tem a função, que já tem a fórmula escrita aqui em cima, você vai dar um Ctrl C e selecionar as outras células que você quer que também tenha essa função do cálculo de média. E aí você vai Ctrl V. E aí ele automaticamente já faz também esse cálculo, mudando as linhas e fazendo a média certinha como ela tem que ser. E a outra maneira de você também fazer essa duplicidade, né, de informações, na verdade não é de informações, mas de ações, né, é trazer o mouse para o fim da célula, bem nesse cantinho, e aí você vai observar que o mouse muda de forma, né, em vez de ele ficar com esse sinal de mais, ele vai ficar um sinal de mais bem pequenininho. Isso quer dizer que quando você clicar com ele e arrastar, para onde você levar o mouse, ele vai duplicar também as ações. Então, é a mesma coisa de eu estar fazendo Ctrl C e Ctrl V. Pessoal? E aí, quando eu mudar os valores, as notas vão trazer uma nova média e também uma nova situação. E é isso. Espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham gostado e qualquer dúvida, pode me procurar por aqui mesmo, que a gente vai solucionando e tirando essas dúvidas de vocês. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço!